Olá, continuando a nossa playlist, agora nós vamos falar sobre a necessidade de comprovação de regularidade com a Seguridade Social. Acompanhe comigo a leitura na tela agora. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em, inciso 4, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Nós separamos agora 3 decisões que consideramos importantes para que você compreenda bem o assunto e como se desenvolveu a jurisprudência. Vamos à leitura da primeira, que é famosa desde 1997, oriunda do Tribunal de Contas da União. Concessionária de serviço público, débito com a Seguridade Social. O TCU decidiu responder ao responsável que as empresas estatais, prestadoras de serviço público essencial sob o regime de monopólio, ainda que inadimplentes junto ao INSS e ao FGTS, poderão ser contratadas pela administração pública ou, se já prestados os serviços, poderão receber o respectivo pagamento, desde que com autorização prévia da autoridade máxima do órgão, acompanhada das devidas justificativas. E informar ainda ao consulente que, diante da hipótese acima, a administração deve exigir da contratada a regularização de sua situação, informando inclusive o INSS e o FGTS a respeito dos fatos. Essa é uma decisão emblemática desde 1997, a decisão 431, que tem caráter vinculante, porque responde consulta. Agora, reflita sobre isso. Quando o particular não está em dia com a Seguridade Social, não pode ser contratado. Mas quando é administração pública, pode. E está aí o rombo da Previdência Social. Está vendo? Uma das causas é a norma vale para o particular, mas não vale para o próprio governo. Vamos à próxima leitura. Patrocínio, divulgação de marca, regularidade fiscal. Para a celebração de contratos de exposição e divulgação da marca, com agremiações desportivas ou outras entidades detentoras dos direitos de exploração de marcas ou imagens destas agremiações, deve estar comprovada a regularidade fiscal e perante o FGTS da contratada e da entidade a quem efetivamente se está patrocinando, em obediência aos dispositivos constitucionais. Note agora que o patrocínio, diferentemente da publicidade, não é licitado. A administração tem o poder discricionário de escolher até o time de futebol que resolve patrocinar e, inclusive em algumas situações, se tratando de empresas estatais, abater isso do direito de outros impostos. Para fazer o patrocínio, é necessário que a entidade desportiva também esteja em dia com a regularidade fiscal e regularidade da Seguridade Social. Importante, aqui um detalhe. E se o dinheiro do patrocínio for exatamente para saldar essas dívidas? Que interessante essa lógica. Às vezes, a entidade patrocinada está em débito com a Seguridade. E fica essa dúvida para você. O nosso objetivo aqui também é fazer você refletir sobre a adequada aplicação das normas. Vamos ao terceiro caso. TRF da Primeira Região decidiu: o artigo 29, inciso 4 da Lei 8666 não é inconstitucional, porquanto constitui expressa regulamentação do disposto no artigo 195, parágrafo 3º da Carta Magna, o qual dispõe que a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Ademais, a exigência em questão deve ser feita na licitação e não apenas na contratação, uma vez que não teria sentido permitir no certame de empresa em débito para com o poder público, no tocante às contribuições para a Seguridade Social, na fase de contratação, recusar a assinar o contrato por esse motivo. Note que o Judiciário tem entendimento firmado sobre esse assunto. A exigência de regularidade com o FGTS e com a Seguridade Social deve ocorrer na fase da licitação. Na fase da contratação, a gente exige a manutenção dessa regularidade. Se não estiver em dia, comunicamos aos órgãos arrecadadores, mas pagamos. A administração não está autorizada a dar calote a quem está devendo a Previdência Social, a Seguridade Social e já prestou o serviço. Muitas vezes, inclusive, a empresa entra em débito com suas obrigações com a Seguridade Social pelo calote da administração pública, pela demora do pagamento.
e cria-se aí um círculo vicioso em que todos saem perdendo. Por isso o Judiciário e também o Tribunal de Contas da União têm entendido que serviço prestado deve ser pago e que no pagamento os órgãos de arrecadação devem ser informados. Importante você continuar percebendo que a administração pública ocupa posições diferentes no cumprimento da lei. O nosso país tem o dever constitucional para os servidores públicos. Primeiro princípio que está na Constituição Federal, no artigo 37, é o princípio da legalidade. Por isso as exceções para o serviço público não se justificam. Nós deveríamos apurar responsabilidade. E note bem o seguinte, se atividades estiverem em monopólio, seja jurídico ou seja fático, pode ser contratado sem estar em dia com a Seguridade Social. Esse fato, inclusive, ocorreu no Rio Grande do Sul, quando um prefeito contratou o único posto de combustível da cidade, que estava devendo à Previdência Social. Ele manteve a contratação. Ele tinha a opção de manter a contratação ou os veículos não transitarem por falta de combustível. Então ele manteve a contratação. O monopólio indica que a administração se sujeita a alguns itens, mas nesse caso específico, quem deveria ter adotado providências foi o concessionário, aquele que concedeu autorização ao posto de gasolina e estava sonegando a Seguridade Social. É importante que a gente tenha presente que hoje a grande quantidade de precatórios que existem no nosso país é a falta da ação regressiva contra o servidor responsável. E o problema sobra para você, gestor, na sua mesa, porque você está diante de um posto de combustível autorizado pelo governo que deve à Previdência. Era melhor que o governo não autorizasse. Você está diante de uma fornecedora de energia elétrica que deve à Previdência. E aquele servidor que está lá não tem o dever, primeiro, de recolher a Previdência, não é o princípio da legalidade? Você está diante de um prestador de serviço público em regime de monopólio que desobedece descaradamente à lei. E ninguém faz nada. Mas o problema sobra para você, gestor público, na sua mesa ter que justificar. Continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, inclusive o informativo diário que produzimos para você gratuitamente.